Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Meu nome é Sara, e hoje vou contar uma história que mudou completamente minha vida. Durante anos eu tentei ser a nora perfeita, a esposa dedicada, aquela que sempre sorria mesmo quando as palavras cortavam como facas. Mas naquele Natal, quando me chamaram de parasita na frente de toda a família, algo dentro de mim quebrou. Ou melhor, algo acordou. Eles não sabiam, mas o envelope que deixei na mesa da ceia iria revelar uma verdade que ninguém estava preparado para enfrentar. Fique até o final para descobrir o que aconteceu quando abriram aquele envelope. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando e se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Meu nome é Sara Mitchell, tenho 32 anos e sempre fui o tipo de pessoa que acredita no poder da família. Cresci em uma casa onde o Natal significava união, risadas, abraços sinceros e uma mesa farta preparada com amor. Minha mãe costumava dizer que não importava o quanto a vida fosse difícil durante o ano, o Natal era sagrado. Era o momento de perdoar, de recomeçar, de lembrar que o amor era maior que qualquer diferença. Talvez por isso eu tenha me esforçado tanto para manter essa tradição viva no meu casamento com Daniel Prescott. Nos conhecemos há 7 anos em uma conferência corporativa em Boston. Ele era gerente de projetos em uma empresa de tecnologia e eu trabalhava como arquiteta em um escritório renomado. Nossa conexão foi imediata. Daniel era charmoso, articulado, ambicioso. Ele falava sobre sonhos, sobre construir uma vida sólida, sobre valores familiares. Exatamente o que eu queria ouvir. Nos casamos 2 anos depois, em uma cerimônia elegante que planejei nos mínimos detalhes. Foi quando conheci melhor Margaret e Robert Prescott, os pais de Daniel. Margaret era uma mulher alta, de cabelos impecavelmente arrumados e um sorriso que nunca chegava aos olhos. Robert era mais discreto, mas igualmente intimidador. Ele tinha aquele jeito de olhar para você como se estivesse avaliando o seu valor como ser humano. Desde o início senti que nunca seria boa o suficiente para eles. Não importava o quanto eu me esforçasse. Sempre havia um comentário velado, um olhar de desaprovação, um suspiro carregado de julgamento. Margaret tinha o dom de transformar qualquer elogio em crítica. Que vestido interessante, Sara. É vintage, não é? Ou então, você trabalha, que moderno. Eu sempre preferi cuidar da casa e da família. Daniel, claro, nunca percebia, ou fingia não perceber. Toda vez que eu tentava conversar sobre como me sentia incomodada com os comentários da mãe dele, ele desconversava. Ela é assim mesmo, Sara, não leva a mal, é só o jeito dela. Com o tempo, aprendi a engolir a frustração, a sorrir educadamente, a ser a nora que eles nunca quiseram, mas que eu insistia em tentar ser. Este ano, decidi que o Natal seria diferente. Queria provar que eu era capaz, que merecia fazer parte daquela família. Comecei a planejar tudo com 2 meses de antecedência. Pesquisei receitas tradicionais, li sobre a história dos Prescotts, descobri quais eram os pratos favoritos de cada um. Comprei ingredientes importados, louças novas, decorações sofisticadas, gastei uma fortuna, mas não me importei. Aquele Natal seria perfeito. Margaret, obviamente, não demonstrou entusiasmo quando sugeri que eu mesma cozinhasse a ceia. Você tem certeza, querida? É bastante trabalhoso. Não queremos que você se sinta sobrecarregada. O tom era doce, mas a mensagem era clara. Ela duvidava da minha capacidade. Mas eu estava determinada. Dessa vez, eu provaria meu valor. As semanas anteriores ao Natal foram exaustivas. Eu trabalhava durante o dia no escritório, lidando com projetos complexos e prazos apertados, e passava as noites planejando cada detalhe da ceia. Fiz listas intermináveis, cronogramas detalhados, ensaiei receitas. Daniel mal percebia meu esforço. Ele chegava tarde, distraído, sempre com alguma desculpa sobre reuniões e compromissos de trabalho. Uma noite, cerca de 1 semana antes do Natal, enquanto eu testava a receita do peru recheado na cozinha, ouvi Daniel falando ao telefone na sala. Eu não tinha intenção de espiar, mas algo no tom de voz dele me fez parar. Ele estava rindo, aquele tipo de riso íntimo que compartilhamos apenas com pessoas próximas. Yes, man, I know. She's killing herself to impress you guys. Fiz uma pausa, a colher ainda na mão. Honestly, I think it's even funny, like if a well-made turkey is going to change what you think of her. Meu estômago se apertou. Continuei ouvindo, incapaz de me mover. Look,
I tell her not to worry so much, but you know Sarah. She's insistent. She wants to be accepted at any cost. Ele riu novamente. Don't worry, Mom. After Christmas we'll talk about this. Maybe it's time for me to rethink some things. Repensar algumas coisas. As palavras ecoaram na minha mente como um alarme. O que exatamente ele estava repensando? Nosso casamento? Minha posição na vida dele? Fiquei ali paralisada enquanto o cheiro do peru queimando começava a invadir a cozinha. Desliguei o forno automaticamente, mas meu corpo parecia estar funcionando no piloto automático. A minha mente estava ocupada demais processando a traição que acabava de testemunhar. Quando Daniel entrou na cozinha minutos depois, eu já tinha limpado a bagunça e começado de novo. Ele deu uma olhada rápida e comentou, sem muito interesse, cheira bem, você tá arrasando, Sarah. Depois saiu, voltando para o sofá e para o celular. Naquela noite, deitada na cama ao lado de um homem que já roncava tranquilamente, eu me perguntei quantas vezes ele tinha tido conversas como aquela com Margaret. Quantas vezes eles riram de mim, da minha tentativa desesperada de ser aceita. A raiva começou a ferver dentro de mim, mas não era apenas raiva, era decepção. Era a sensação amarga de ter sido enganada, não por estranhos, mas pelas pessoas que eu amava. Mas eu não podia simplesmente desistir. Não depois de todo o esforço, não depois de anos tentando construir algo que aparentemente nunca existiu. Decidi que continuaria com meus planos. O Natal aconteceria, a ceia seria impecável, e então eu decidiria o que fazer. Os dias seguintes passaram como um borrão. Eu finalizei os preparativos, comprei os últimos itens, decorei a casa até que cada canto brilhasse com luzes natalinas. Por fora, tudo parecia perfeito. Por dentro, eu estava desmoronando. Mas aprendi a esconder bem. Afinal, era isso que eu fazia há anos. Na véspera do Natal, enquanto revisava a lista pela 100ª vez, Daniel entrou na cozinha e colocou os braços ao redor da minha cintura. Você tá incrível, sabe disso? Meus pais vão adorar tudo isso. Eu forcei um sorriso. Espero que sim. Mas naquele momento, enquanto ele me abraçava, tudo o que consegui sentir foi vazio. E uma pergunta martelava na minha cabeça. Quando exatamente eu deixei de ser a protagonista da minha própria vida e me tornei apenas uma coadjuvante na história deles? Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo, então se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora, voltando à história. O Natal chegou com o céu cinzento e frio, típico de dezembro em Connecticut. Acordei cedo, antes mesmo do sol nascer, com o estômago embrulhado. Não era ansiedade pela ceia ou pelos preparativos finais. Era algo mais profundo. Uma sensação de que aquele dia marcaria uma virada irreversível na minha vida. Daniel ainda dormia quando desci para a cozinha. A casa estava silenciosa, decorada com guirlandas de pinho, luzes douradas piscando suavemente na árvore de Natal que eu mesma havia montado. Tudo parecia saído de uma revista de decoração. Perfeito, impecável, falso. Comecei a preparar o peru às 6 da manhã. Temperei com ervas frescas, alho, manteiga temperada, exatamente como a receita tradicional dos Prescott exigia. Coloquei na assadeira e deixei o forno fazer seu trabalho. Enquanto isso, preparei as guarnições. Purê de batatas trufado, aspargos grelhados, molho de cranberry caseiro, torta de nozes caramelizadas. Cada prato era uma obra de arte culinária. Margaret e Robert chegariam às 2 da tarde. Isso me dava tempo suficiente para finalizar tudo, tomar banho, me arrumar e colocar minha melhor máscara de serenidade. Daniel apareceu na cozinha por volta das 10, já vestido casualmente, mexendo no celular. Precisa de ajuda? Ele perguntou, sem tirar os olhos da tela. Não, tá tudo sob controle. Respondi, mantendo a voz neutra. Ele assentou e saiu, provavelmente para assistir televisão ou responder e-mails. O desinteresse dele era quase reconfortante. Pelo menos eu não precisava fingir entusiasmo. Às 2 em ponto a campainha tocou. Respirei fundo, sequei as manos no avental e fui até a porta. Margaret entrou primeiro, envolta num casaco de lã caríssimo, o perfume francês invadindo o ambiente. Robert vinha logo atrás, carregando uma batata de vinho que provavelmente custava mais do que meu salário semanal. Sarah, querida,
Margaret me cumprimentou com um abraço superficial, aquele tipo de abraço onde os corpos mal se tocam. A casa tá linda, você realmente se esforçou. Havia algo no jeito que ela disse se esforçou que soou condescendente, como se meu esforço fosse digno de pena, não de admiração. Obrigada, Margaret, queria que tudo fosse especial, respondi, forçando um sorriso caloroso. Robert me cumprimentou com um aceno de cabeça e foi direto para a sala, onde Daniel já o esperava com copos de uísque. Ouvi os dois começarem a conversar sobre negócios, política, ações na bolsa, assuntos que eu nunca era convidada a participar. Margaret me seguiu até a cozinha, inspecionando cada detalhe com olhos críticos. Ela abriu o forno, olhou o peru, franziu levemente as sobrancelhas. Tá um pouco dourado demais, não acha? Ainda falta 1 hora, vai ficar perfeito. Garanti, embora a observação dela já tivesse plantado uma semente de dúvida. Ela pegou uma colher e provou o molho de cranberry. Interessante. Você colocou laranja? Nós sempre fazemos só com açúcar e cranberry, mas tá diferente. Diferente. Não delicioso ou criativo. Diferente. Como se eu tivesse cometido um erro imperdoável ao tentar inovar. Achei que um toque cítrico combinaria bem. Expliquei, sentindo a defensiva crescer em mim. Claro. Você sempre foi moderna, não é? Ela sorriu. Mas, de novo, o sorriso não alcançou os olhos. As horas seguintes foram uma tortura silenciosa. Eu servi aperitivos, enchi taças de vinho, coloquei música natalina suave. Margaret e Robert sentaram-se na sala, dissecando cada aspecto da decoração, da comida, da minha escolha de música. Tudo era analisado com uma camada fina de aprovação que escondia críticas mais profundas. Sarah sempre teve um gosto eclético, Margaret comentou, observando os enfeites da árvore. Não é o estilo tradicional dos Prescott, mas é charmoso à sua maneira. Daniel riu. Ela gosta de fazer as coisas do jeito dela, mãe. Você sabe como é. Como é? Como se eu fosse uma criança teimosa que insistia em colorir fora das linhas. Finalmente, às 5 da tarde, a ceia estava pronta. A mesa estava posta com a louça de porcelana que eu havia comprado especialmente para a ocasião, cristais reluzentes sobre a luz das velas, flores brancas no centro. Parecia algo saído de um filme de Natal. Perfeito, impecável. Falso. Chamei todos para a mesa. Margaret sentou-se na cabeceira, como sempre fazia, com Robert ao seu lado. Daniel sentou-se em frente a mim. Comecei a servir, colocando fatias generosas de peru em cada prato, adicionando as guarnições cuidadosamente preparadas. Robert provou primeiro. Mastigou lentamente, sem expressão. Depois pegou o vinho e bebeu. E então? O que achou? Perguntei, incapaz de conter a ansiedade. Está aceitável, ele disse, a palavra caindo como uma pedra. Aceitável. Depois de horas de trabalho, de dias de planejamento, aceitável era tudo o que ele tinha a dizer. Margaret cortou um pedaço pequeno, levou a moca e mastigou com uma careta quase imperceptível. O tempero tá forte demais, Sarah. Peru deve ser suave, delicado. Esse aqui tá intenso. Senti o sangue subir ao rosto. Segui a receita tradicional. Usei as mesmas ervas que... Talvez você tenha exagerado nas quantidades, ela interrompeu, colocando o garfo de lado. Mas não se preocupe, querida. É difícil acertar logo na primeira tentativa. Primeira tentativa? Como se os últimos 7 natais não tivessem existido. Daniel permaneceu em silêncio, comendo mecanicamente, sem defender ou concordar. Sua neutralidade era quase pior do que as críticas. A conversa à mesa foi tensa. Margaret e Robert dominavam o diálogo, falando sobre viagens, investimentos, conhecidos ricos. Eu era mencionada apenas de passagem, sempre como a esposa de Daniel, ou a menina, nunca pelo meu nome.
Então, enquanto eu servia a sobremesa, uma torta de nozes que levei 3 tentativas para aperfeiçoar, Margaret soltou a frase que mudaria tudo. Robert, você se lembra da Jennifer? Ela disse casualmente, olhando para o marido. A filha dos Blackwood. Ela tá solteira de novo. Divorciou-se do marido em junho. Robert assentiu. Jennifer sempre foi uma moça brilhante. Estudou em Yale, não foi? Exatamente. E agora está administrando a empresa da família. Uma mulher de verdadeiro valor. Margaret virou-se para Daniel e havia algo calculado no olhar dela. Você deveria jantar com ela algum dia, Daniel. Para negócios, claro. Seria bom reconectar. O silêncio na mesa foi ensurdecedor. Eu congelei, a torta ainda na mão, incapaz de processar o que acabara de ouvir. Ela estava realmente sugerindo que meu marido saísse com outra mulher na frente de mim? Daniel pigarreou, claramente desconfortável, mas não disse nada para contestar. Foi então que Margaret virou-se para mim, o sorriso agora abertamente cruel. Não leve a mal, Sarah, é apenas uma sugestão profissional. Afinal, você está tão ocupada sendo você. Daniel precisa expandir a sua rede de contatos com pessoas de verdadeiro calibre. Verdadeiro calibre? As palavras ecoaram na sala. Pessoas que não sejam parasitas sociais, Robert acrescentou, pegando mais vinho. Pessoas que realmente contribuem, que têm linhagem, educação, posição. Parasita. Ele me chamou de parasita. Olhei para Daniel esperando que ele dissesse alguma coisa, qualquer coisa, mas ele apenas baixou os olhos para o prato, covardemente silencioso. Margaret deu uma risadinha. Oh, Robert, você é terrível, mas não está errado. Sarah, querida, você entende, não é? Não é pessoal. É que, você nunca realmente se encaixou, não é mesmo? Algo dentro de mim quebrou naquele momento. Não foi dramático. Não houve lágrimas ou gritos. Foi uma ruptura silenciosa, fria, definitiva. Levantei-me calmamente, coloquei a torta no centro da mesa e sorri. Com licença por um momento. Subi as escadas com pés firmes, entrei no escritório e abri a gaveta onde guardava documentos importantes. Lá estava o envelope que eu havia preparado dias atrás, depois daquela conversa telefônica entre Daniel e Margaret. Dentro, papéis que mudariam tudo. Desci novamente. Coloquei o envelope branco no centro da mesa, bem ao lado da torta de nozes. Feliz Natal, disse, minha voz perfeitamente controlada. Experimentem a sobremesa, estarei no quarto. E subi novamente, deixando 3 pessoas confusas e um envelope que ninguém ainda tinha coragem de abrir. Fechei a porta do quarto com cuidado, sem bater. Não queria dar a eles a satisfação de pensar que eu estava perdendo o controle. Sentei-me na beirada da cama, as mãos tremendo levemente, não de medo, mas de adrenalina pura. Lá embaixo, eu podia ouvir o murmúrio abafado de vozes confusas. Imaginei Margaret olhando para o envelope com aquela sobrancelha erguida, Robert provavelmente ignorando-o completamente, e Daniel estava sem dúvida paralisado. Peguei meu celular e olhei para a tela. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. O silêncio era ensurdecedor, mas também libertador. Pela primeira vez em anos, eu não estava correndo atrás de aprovação. Não estava tentando consertar algo que nunca foi minha responsabilidade consertar. Levantei e fui até a janela. Lá fora, a neve começava a cair, cobrindo o jardim com um manto branco. As luzes das casas vizinhas piscavam festivamente, famílias reunidas, risos genuínos ecoando através das janelas iluminadas. Aquilo que deveria ser meu Natal estava acontecendo em outras casas, menos na minha. Ouvi passos pesados subindo a escada. Reconheci imediatamente o ritmo. Era Daniel. Ele bateu na porta. 2 toques, suaves, hesitantes. Sarah, posso entrar? Eu não respondi imediatamente. Deixei o silêncio pairar, deixei que ele sentisse o peso da incerteza. Finalmente eu disse,
A porta está aberta. Ele entrou devagar, fechando a porta atrás de si. Seu rosto estava pálido, uma mistura de confusão e algo que poderia ser culpa, mas provavelmente era só preocupação com as consequências. O que foi aquilo lá embaixo? Perguntou, cruzando os braços defensivamente. Você abriu o envelope? Retruquei, mantendo a voz calma. Não, minha mãe pegou, mas ainda não abriu. Tá esperando que você volte para explicar o que está acontecendo. Eu ri, um som seco, sem humor. Claro que está. Margaret sempre gostou de um bom drama, contanto que ela seja a protagonista. Daniel deu um passo à frente. Sarah, você está agindo de forma estranha. Meus pais vieram aqui para ter um Natal em família e você simplesmente levanta e sai, deixa o envelope misterioso na mesa? O que você quer que eu pense? Eu quero que você pense, Daniel. Apenas isso. Que use esse cérebro que aparentemente só funciona quando se trata de agradar sua mãe. Minha voz saiu mais aguda do que pretendia, mas não me arrependi. Ele piscou surpreso com a minha rispidez. Do que você está falando? Eu estou falando de anos de desrespeito, de comentários passivo-agressivos que você sempre ignorou, de eu ser chamada de parasita na minha casa, na mesa que eu preparei, e você não dizer nada. Levantei-me, encarando-o diretamente. Eu estou falando de você ter uma conversa com sua mãe sobre repensar algumas coisas, enquanto eu queimava os meus dedos fazendo um peru que eles nem tiveram a decência de elogiar. O rosto de Daniel ficou vermelho. Você ouviu aquela conversa? Ouvi, e finalmente entendi quem você realmente é, Daniel. Não o homem que conheci em Boston. Não o homem que prometeu me amar e me respeitar. Você é apenas um fantoche, e Margaret puxa as cordas. Ele abriu a boca para protestar, mas eu ergui a mão. Não, você vai descer agora e vai abrir aquele envelope com sua família. E então, talvez, você finalmente entenda o que perdeu. Daniel ficou parado por um longo momento, como se estivesse processando informações demais de uma só vez. Então, sem dizer mais nada, ele virou-se e saiu, fechando a porta atrás de si. Sentei-me novamente na cama, ouvindo os passos dele descendo as escadas. Respirei fundo. O que viria a seguir não seria fácil, mas era necessário. Eu tinha passado tempo demais sendo invisível, sendo tolerada, mas nunca valorizada. Essa versão de mim estava morrendo, e algo novo, mais forte, estava nascendo. Lá embaixo, ouvi vozes elevadas. Primeiro a de Margaret, aguda e indignada. Depois a de Robert, grave e autoritária. E, finalmente, Daniel, tentando acalmar os ânimos, mas falhando miseravelmente. Peguei meu laptop e sentei-me na poltrona ao lado da janela. Não ia descer. Não ia dar explicações. Eles tinham tudo o que precisavam no envelope. Agora era questão de tempo até que a realidade batesse na porta deles como um trem desgovernado. Abri meu e-mail e comecei a revisar mensagens de trabalho, uma tentativa de distrair minha mente do caos que se desenrolava no andar de baixo. Mas era impossível não prestar atenção nos sons. Uma porta bateu, alguém gritou, passos apressados ecoaram pelo corredor. Então, ouvi a voz de Margaret, estridente, cortando o ar como uma sirene. Isso é absolutamente ridículo! Ela não pode fazer isso! Sorri para mim mesma. Ah, Margaret, mas eu podia, e já tinha feito. Mais passos, dessa vez subindo a escada novamente. 3 pares de pés, pesados e apressados. Eles estavam vindo. Fechei o laptop e me preparei. A porta se abriu com força, sem cerimônia. Margaret entrou primeiro, o envelope amassado na mão, o rosto vermelho de raiva. Robert vinha logo atrás, a mandíbula tensa. Daniel entrou por último, parecendo um homem derrotado. Você não pode fazer isso! Margaret praticamente gritou, agitando o envelope no ar. Isso é insanidade! Você está tentando destruir esta família! Levantei-me calmamente, enfrentando-a. Não, Margaret, eu estou me libertando dela. Libertando? Robert rosnou.
Você assinou papéis de divórcio sem nem ao menos discutir com meu filho? Que tipo de mulher faz isso? O tipo de mulher que está cansada de ser humilhada. O tipo de mulher que percebeu que não importa o quanto ela se esforce, nunca será boa o suficiente para vocês. O tipo de mulher que finalmente decidiu que merece mais. Margaret deu um passo à frente, os olhos faiscando. Você acha que é melhor do que nós? Você que veio do nada, sem família de prestígio, sem conexões? Você deveria estar agradecida por Daniel ter se casado com você. Agradecida? Eu ri, incrédula. Agradecida por quê? Por anos de desrespeito? Por ser tratada como uma intrusa na minha própria vida? Por ouvir vocês planejando me substituir por Jennifer Blackwood enquanto comíamos a ceia que eu preparei? Daniel finalmente falou, a voz trêmula. Sarah, você tá exagerando. Minha mãe só tava. Sua mãe só tava sendo ela mesma, Daniel. E você só tava sendo você mesmo. Covarde, omisso, incapaz de defender sua própria esposa. Olhei nos olhos dele e o que vi foi patético. Você sabe o que está nesses papéis? Não é só o divórcio, é a divisão de bens. E adivinha? Essa casa que vocês tanto amam criticar tá no meu nome. Comprei com o meu dinheiro antes de nos casarmos. Você não tem direito a ela. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Robert olhou para Daniel, que parecia ter sido atingido por um raio. Além disso, também há cópias de e-mails e mensagens de texto entre você e sua mãe, Daniel. Conversas em que vocês discutem abertamente sobre mim, sobre como eu sou um peso, sobre como seria melhor se você atualizasse sua escolha de esposa. Tudo documentado. Tudo pronto para ser usado caso vocês tentem dificultar esse divórcio. Margaret abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez desde que a conheci, ela estava completamente sem argumentos. Robert pegou o braço dela. Vamos embora. Eles viraram-se para sair, mas Margaret olhou para trás uma última vez. Você vai se arrepender disso. A única coisa de que me arrependo, respondi calmamente, é de não ter feito isso anos atrás. E com isso, eles saíram. Daniel ficou por último, olhando para mim como se estivesse vendo uma estranha. Você realmente me amou, disse ele baixinho. Não, Daniel, você amou a ideia de mim, a versão que se encaixava nos planos da sua mãe. Mas eu nunca fui essa pessoa, e agora, finalmente, sou livre para ser quem realmente sou. Ele assinou derrotado e saiu. Ouvi a porta da frente bater, o som do carro partindo, e então, silêncio. Sentei-me novamente na poltrona e olhei pela janela. A neve continuava caindo, cobrindo tudo com uma pureza renovada. Pela primeira vez em anos, eu estava completamente sozinha. E nunca me senti tão livre. A manhã seguinte chegou com uma claridade ofuscante. A neve havia coberto tudo durante a noite, transformando o mundo lá fora em uma tela em branco. Acordei no sofá da sala, enrolada em um cobertor, sem me lembrar exatamente quando havia descido ou por que não dormi na cama. Talvez porque o quarto ainda carregasse o cheiro de Daniel, suas coisas espalhadas, a presença dele impregnada em cada canto. A casa estava silenciosa de uma forma diferente. Não era o silêncio tenso que precede uma tempestade, mas o silêncio vazio que vem depois. Levantei-me devagar, sentindo os músculos doloridos, como se tivesse lutado uma batalha física. E, de certa forma, tinha. Caminhei até a cozinha. A mesa ainda estava posta, os pratos sujos empilhados, a torta de nozes intocada no centro. Restos da ceia de Natal que deveria ter sido perfeita, mas que se transformou no cenário de uma explosão. Olhei para aquela bagunça e, em vez de sentir tristeza, senti algo próximo de alívio. Comecei a limpar metodicamente. Joguei fora a comida que ninguém teve estômago para comer. Lavei os pratos, um por um, deixando a água quente queimar minhas mãos. Cada movimento era mecânico, mas havia algo terapêutico nisso. Era como se eu estivesse lavando mais do que louça. Estava lavando anos de submissão, de silêncio forçado, de sorrisos falsos.
Enquanto secava o último copo de cristal, meu celular vibrou na bancada. Eram 9h23 da manhã. Peguei o aparelho e vi 15 mensagens não lidas. 3 de Daniel. 8 de números desconhecidos que provavelmente eram Margaret usando telefones de amigas. 4 de Jessica, minha melhor amiga, que aparentemente tinha ouvido algo através da rede de fofocas que era mais rápida que qualquer jornal. Abri primeiro as mensagens de Jessica. Sarah, o que aconteceu? A Ellen me disse que os Prescott saíram da sua casa ontem à noite parecendo que tinham visto um fantasma. Me liga quando puder, tô preocupada. Sério, se você não responder em 1 hora, vou aparecer aí. Ok, agora eu tô oficialmente preocupada, chegando aí em 20 minutos. Olhei para o relógio, a última mensagem tinha sido enviada há 12 minutos. Typical Jessica, impulsiva, protetora, incapaz de respeitar limites quando achava que alguém que amava estava em perigo. Antes que pudesse responder, a campainha tocou. Suspirei. Claro que ela não esperaria a resposta. Abri a porta e lá estava Jessica Martinez, minha amiga desde a faculdade, com seu cabelo escuro preso em um coque bagunçado, jaqueta de inverno aberta apesar do frio, segurando 2 copos grandes de café. Você tá viva, ela disse, empurrando um dos copos nas minhas mãos e entrando sem convite. Ótimo, agora me conta tudo. Fechei a porta e a segui até a sala. Jessica já tinha se jogado no sofá, olhos fixos em mim com aquela intensidade que significava que não sairia dali sem respostas completas. Pedi o divórcio. Disse simplesmente, sentando-me na poltrona em frente dela. Jessica quase cuspiu o café. Você o quê? Ontem à noite, durante a ceia de Natal, deixei os papéis na mesa. Ela ficou boquiaberta há aproximadamente 3 segundos antes de explodir em um enorme sorriso. Finalmente! Graças a Deus! Sarah, eu estava esperando por isso há anos! Peguei meu café, sentindo o calor aquecer minhas mãos frias. Você não tá surpresa? Surpresa, querida! A única surpresa é que você aguentou tanto tempo! Jessica se inclinou para frente. Aquela família era tóxica. A Margaret tratava você como se fosse uma empregada com pretensões. E Daniel, ele nunca te defendeu, nenhuma vez. Eu sabia disso, claro que sabia. Mas ouvir de outra pessoa, especialmente de Jessica, que nunca tinha papas na língua, tornava tudo mais real. Eles me chamaram de parasita, disse baixinho, na frente de todos. Robert disse que eu não tinha calibre, que não contribuía com nada, e Margaret sugeriu que Daniel deveria jantar com a Jennifer Blackwood, aquela herdeira que acabou de se divorciar. O rosto de Jessica passou por várias expressões, choque, raiva, indignação, antes de se fixar numa fúria fria. Aquela bruxa manipuladora e... Ela parou, respirou fundo. Ok, você fez a coisa certa. Mais do que a certa. Você foi uma deusa vingadora. Eu ri, o som saindo estranho, quase histérico. Não sei se sou uma deusa. Só tô cansada. Jessica se levantou e se sentou ao meu lado, colocando o braço ao redor dos meus ombros. Você é a mulher mais forte que eu conheço. E agora, o que vem depois? Boa pergunta. O que vinha depois? Eu tinha passado tanto tempo planejando a saída que não tinha pensado muito no que faria com a minha liberdade recém-conquistada. Honestamente, não sei. Primeiro preciso lidar com a papelada do divórcio. Daniel assinou os documentos ontem à noite antes de sair, então pelo menos não vai ter disputa prolongada. A casa é minha conta bancária é separada, não temos filhos, deveria ser relativamente simples. E o trabalho? Você vai continuar no escritório? Assinei. Por enquanto sim, mas estou pensando em fazer algumas mudanças. Talvez abrir o meu próprio escritório de arquitetura, trabalhar em projetos que realmente me interessam, não apenas aqueles que pagam bem. Jessica sorriu. Adoro isso. Reconstruir sua vida do zero, do seu jeito. Passamos a manhã conversando. Jessica me fazendo rir com comentários sarcásticos sobre a família Prescott, me lembrando de quem eu era antes de me perder tentando ser a nora perfeita. Ela tinha um jeito de fazer as coisas parecerem mais leves, mais gerenciáveis. Mas então, meu celular tocou. Dessa vez, era uma ligação, não uma mensagem.
O nome na tela me fez pausar. Richard Prescott, o irmão mais velho de Daniel, que morava em Seattle e raramente visitava a família. Jessica notou minha hesitação. Quem é? O Richard, o irmão de Daniel. O cara legal? O único decente naquela família, confirmei. Jéssica gesticulou para eu atender. Vamos ver o que ele quer? Atendi, colocando no viva voz. Alô? Sarah. A voz de Richard era grave, carregada de algo que soou como exaustão. Espero não estar ligando em má hora. Depende do que você quer, Richard. Ele suspirou. Acabei de sair de uma ligação de 3 horas com minha mãe. Ela está, bem, histérica seria uma palavra suave. Imagino. Sarah, eu não ligo para saber se você pode reconsiderar ou qualquer besteira dessas. Ligo porque quero que você saiba que eu entendo completamente por que você fez o que fez. Pisquei, surpresa. Você entende? Eu cresci com aquela mulher. Sei exatamente como ela é. Controladora, manipuladora, incapaz de deixar os filhos viverem suas próprias vidas. É por isso que me mudei para o outro lado do país assim que tive chance. Ele fez uma pausa. Daniel é meu irmão e eu amo ele, mas ele é fraco. Sempre foi. E você merecia muito melhor do que a forma como ele te tratou. Senti lágrimas ardendo nos meus olhos. De todas as pessoas, não esperava compreensão vinda de um Prescott. Obrigada, disse, a voz falhando um pouco. Isso significa muito. Minha mãe vai tentar destruir sua reputação. Já começou, aliás. Tá ligando para todos que conhecemos, pintando você como uma oportunista, uma mulher instável. Achei que você deveria saber. Jéssica rosnou ao meu lado. Aquela... Coloquei a mão sobre a dela para acalmá-la. E o que você sugere que eu faça, Richard? Absolutamente nada. As pessoas que realmente conhecem minha mãe sabem como ela é. E as que não conhecem, bem, você não quer essas pessoas na sua vida de qualquer forma. Ele hesitou. Só fique firme, Sarah. Não deixa ela te fazer duvidar da sua decisão. Não vou, prometi. Ótimo. E, Sarah, se precisar de qualquer coisa, testemunho para o divórcio, referência profissional, seja lá o que for, me liga. Vou ajudar no que puder. Desliguei a ligação sentindo algo estranho. Esperança, talvez. Ou validação. A confirmação de que eu não estava louca, que não tinha exagerado, que a minha reação tinha sido justificada. Jéssica apertou minha mão. Viu? Até o irmão dele sabe que você fez a coisa certa. Levantei-me e caminhei até a janela. Lá fora, crianças brincavam na neve, construindo bonecos, rindo, vida acontecendo, despreocupada e livre. Jéssica, disse, sem tirar os olhos da janela. Pela primeira vez em 7 anos, sinto que posso respirar. Ela veio até mim e ficou ao meu lado. Então respire, querida, respire fundo, porque daqui para frente a vida é sua, só sua. E naquele momento, em pé na minha sala, olhando para um mundo coberto de neve e possibilidades, acreditei nela. O pior tinha passado. O que viria agora seria minha escolha. E pela primeira vez, isso não me assustava. Isso me libertava. Os dias seguintes ao Natal foram uma montanha-russa emocional que eu não estava totalmente preparada para enfrentar. Por fora, mantinha uma fachada de calma e determinação. Por dentro, havia momentos em que a realidade do que a tinha feito me atingia como uma onda gelada, deixando-me questionando se havia tomado a decisão certa. Mas então eu me lembrava da palavra parasita ecoando na sala de jantar, do sorriso cruel de Margaret, do silêncio covarde de Daniel, e a dúvida evaporava. Voltei ao trabalho na segunda seguinte. O escritório de arquitetura Harrison & Associates ficava no centro de Hertford, um prédio de vidro e aço que sempre me fez sentir simultaneamente importante e minúscula. Entrei no elevador junto com outros profissionais, todos vestidos impecavelmente, carregando suas xícaras de café e suas ambições. Minha estação de trabalho estava exatamente como eu havia deixado antes do feriado. Plantas bem cuidadas, esquetes espalhados, uma foto inframada de Daniel e eu na nossa lua de mel. Peguei a foto e, sem hesitação, joguei na lixeira. O som de vidro batendo no fundo do cesto de metal foi satisfatório.
Começando o ano com mudanças. A voz de Trevor Comendar veio da parede ao lado. Virei-me e o encontrei apoiado na divisória, uma sobrancelha erguida, aquele sorriso conhecedor no rosto. Trevor era um dos melhores arquitetos do escritório, gay assumido, com um senso de humor afiado e uma capacidade impressionante de ler pessoas. Digamos que eu tô fazendo uma limpeza geral, respondi, ligando o meu computador. Ele se aproximou, baixando a voz. Jéssica me mandou mensagem ontem, contou tudo. Como você tá? Olhei para ele, considerando mentir, dizer que estava bem, que tudo estava sob controle. Mas Trevor tinha essa habilidade de fazer você se sentir seguro para ser vulnerável. Estou processando, admiti. Alguns momentos são melhores que outros. Ele assentiu compreensivo. Para o que precisar, eu tô aqui. E quando digo o que precisar, inclui ajudar a queimar coisas simbolicamente, beber vinho até perder a consciência ou planejar sua vingança fase 2. Eu ri, genuinamente. Anotado. O dia passou em uma névoa de e-mails, reuniões com clientes e revisões de projetos. Manter-me ocupada ajudava. Não havia espaço para pensar em Daniel ou nos Prescott quando eu estava calculando proporções estruturais ou escolhendo materiais sustentáveis para uma renovação comercial. Mas no horário do almoço a realidade me alcançou de novo. Estava na sala de descanso aquecendo uma sopa no micro-ondas quando Diane Foster, a gerente de contas, entrou. Diane era daquelas mulheres que parecia ter saído diretamente de um catálogo de moda, sempre perfeitamente arrumada, sempre sabendo exatamente o que acontecia na vida de todo mundo. Sarah, ela disse, o tom carregando aquela falsa preocupação que pessoas como ela dominavam. Ouvi sobre você e Daniel, que situação difícil. Me ertei aos poucos para encará-la. Notícias voam rápido. Bem, você sabe como é. Hatford é pequena, especialmente em nossos círculos. Ela inclinou a cabeça, estudando-me como se eu fosse um espécime interessante. Margaret Prescott é a cliente do escritório do meu marido. Ela mencionou que as coisas terminaram de forma bastante dramática. Ah, então era isso. Margaret já estava espalhando sua versão dos fatos. Tenho certeza de que ela mencionou, disse calmamente, pegando minha sopa do micro-ondas. Margaret tem o dom de contar histórias, muito criativas geralmente. Diane sorriu, mas não havia calor ali. Ela disse que você teve algum tipo de colapso durante o jantar de Natal, que saiu abruptamente, deixou documentos confusos na mesa. Ela está preocupada com seu estado mental. Senti a raiva subir, mas forcei-me a manter a calma. Meu estado mental está perfeitamente bem, Diane. Obrigada pela preocupação. É só que, divórcios podem ser tão feios, e quando uma pessoa age de forma impulsiva... Não foi impulsivo, cortei, minha voz mais dura do que pretendia. Foi uma decisão cuidadosamente pensada depois de anos de desrespeito, mas aprecio seu interesse na minha vida pessoal. Peguei minha sopa e saí da sala de descanso antes que ela pudesse continuar. Minhas mãos tremiam enquanto caminhava de volta para minha estação. Então era assim que ia ser? Margaret ia pintar uma narrativa onde eu era a vilã instável, a esposa problemática que enlouqueceu do nada? Trevor apareceu ao meu lado quase imediatamente. Ouvi a conversa. Diane é uma cobra. Ela só está repetindo o que Margaret quer que todos acreditem. E você vai deixar? Olhei para ele. O que você sugere? Trevor se sentou na beirada da minha mesa, pensativo. Verdade é sempre mais forte que mentiras. Mas verdade precisa ser dita, não apenas guardada. Você tem provas do que aconteceu, certo? As gravações, os e-mails. Assenti. Então, talvez seja a hora de algumas pessoas estratégicas ouvirem o outro lado da história. Ele tinha razão. Ficar calada só permitiria que Margaret controlasse a narrativa. Mas também não queria transformar minha vida privada em um espetáculo público. Vou pensar nisso, prometi. À tarde recebi um e-mail inesperado. O remetente era Amanda Shen, uma advogada de divórcios que Jessica havia recomendado. Marcamos uma reunião para o dia seguinte. Quando cheguei em casa aquela noite, a casa parecia maior, mais vazia. Daniel havia levado suas coisas durante o dia.
Eu tinha dado permissão para que ele entrasse pela última vez enquanto eu estava no trabalho. Não queria estar lá quando ele viesse. Caminhei pelos cômodos notando as ausências. Seus livros haviam sumido da estante, suas roupas do closet, a escova de dentes do banheiro. Era como se ele estivesse sendo apagado, um fantasma se dissipando gradualmente. No quarto encontrei algo que ele havia deixado propositalmente. Uma foto de nós dois, no dia do nosso casamento, inframada, colocada cuidadosamente sobre a cômoda com um bilhete embaixo. Peguei o papel. A caligrafia de Daniel era apressada, como sempre. Sarah, sei que você não quer ouvir isso agora, mas preciso dizer. Sinto muito, por tudo. Você merecia melhor e eu não fui capaz de dar isso a você. Espero que você encontre a felicidade que eu não pude te oferecer. Daniel. Li o bilhete 2 vezes. Parte de mim queria sentir algo. Tristeza, raiva, nostalgia. Mas tudo que senti foi... nada. Um vazio onde deveria haver emoção. Talvez esse fosse o sinal mais claro de que tinha tomado a decisão certa. Quando você não sente mais nada por alguém que deveria significar tudo, é porque aquela história já acabou há muito tempo. Joguei o bilhete no lixo junto com a foto. Naquela noite, sentada no sofá com uma taça de vinho tinto, decidi revisar os e-mails e mensagens entre Daniel e Margaret que tinha salvado. Precisava estar preparada para o que viesse a seguir. As mensagens eram piores do que eu me lembrava. Não eram apenas comentários casuais ou críticas leves, havia um padrão sistemático de desrespeito. Margaret para Daniel 3 meses atrás. Seu pai e eu estávamos pensando no dia de ação de graças. Talvez seja a hora de você considerar se Sarah realmente se encaixa nos nossos planos de longo prazo para a família. Jennifer Blackwood perguntou por você outro dia. Daniel para Margaret, 3 meses atrás. Eu sei, mãe, tenho pensado nisso. Só preciso do timing certo. Margaret para Daniel 2 meses atrás. Querido, você ainda está com essa situação? Não deixe isso se arrastar. Homens da nossa família não ficam presos em casamentos medíocres. Daniel para Margaret, 2 meses atrás. Estou trabalhando nisso, prometo. Li mensagem, metamensagem. Cada uma mais reveladora que a anterior. Eles estavam planejando o meu fim há meses, talvez até anos. Eu não era uma esposa para Daniel. Era um erro que ele estava esperando a oportunidade certa para corrigir. O que me doeu não foi a traição em si. Eu já tinha processado isso. O que doeu foi o tempo desperdiçado. Anos da minha vida tentando ser aceita por pessoas que já tinham decidido que eu nunca seria boa o suficiente. Salvei todas as mensagens em uma pasta separada. Fiz backup em 3 lugares diferentes. Se Margaret quisesse guerra, ela teria. Mas seria uma guerra onde a verdade seria minha arma. Meu celular tocou. Era uma mensagem de Jessica. Como foi o primeiro dia de volta? Sobrevivi. Margaret está espalhando que tive um colapso mental. Claro que está. Quer que eu espalhe que ela é uma megalomaníaca narcisista? Sorri apesar de tudo. Tentador, mas vou resolver isso do meu jeito. Esse é o espírito. Jantar amanhã? Preciso. 7 horas? Perfeito. Eu levo o vinho, você leva as histórias de horror. Coloquei o celular de lado e me levantei. Fui até a janela e olhei para a rua silenciosa. A neve ainda cobria tudo, mas já estava começando a derreter nas bordas, revelando a grama verde escura por baixo. Mudança. Era isso que eu estava vivendo. Uma estação terminando, outra começando. E embora o inverno ainda estivesse aqui, eu podia sentir a primavera se aproximando. Não imediatamente, não facilmente, mas inevitavelmente. Margaret podia espalhar suas mentiras, Diane podia fofocar, as pessoas podiam julgar, mas eu tinha algo que eles não tinham, a verdade. E no final, a verdade sempre vencia. Respirei fundo, sentindo a determinação se solidificar dentro de mim. A guerra tinha começado. Mas eu não era mais a mulher que entrou naquela ceia de Natal. Eu era alguém novo, alguém mais forte. E dessa vez, eu lutaria de volta. A reunião com Amanda Chen aconteceu em uma manhã fria de janeiro, em seu escritório no distrito financeiro de Hartford.
O espaço era moderno, minimalista, com grandes janelas que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Amanda tinha cerca de 40 anos, cabelos pretos cortados em um bob elegante e olhos que pareciam capazes de detectar mentiras a quilômetros de distância. Sarah Mitchell, ela disse, estendendo a mão com um aperto firme. Jessica falou muito bem de você, por favor, sente-se. Acomodei-me na cadeira de couro em frente à sua mesa de vidro. Amanda abriu uma pasta, caneta em punho, postura completamente profissional. Vamos direto ao ponto. Jessica me deu um resumo da situação, mas preciso ouvir de você. Conte-me tudo, desde o início. Respirei fundo e comecei. Contei sobre os 7 anos de casamento, sobre Margaret e Robert, sobre os comentários constantes, sobre a ceia de Natal. Quando cheguei à parte das gravações e das mensagens entre Daniel e Margaret, Amanda parou de escrever e me olhou com um interesse renovado. Você tem tudo isso documentado? Tenho. Gravações de áudio, capturas de tela dos e-mails e mensagens, tudo com data e hora. Fiz backup em 3 lugares diferentes. Um sorriso pequeno, quase imperceptível, apareceu no rosto de Amanda. Você se preparou bem. Aprendi que confiança cega só te machuca. Dessa vez eu quis estar preparada. Amanda assentiu, folheando os documentos que Daniel havia assinado na noite de Natal. Ele assinou tudo sem contestação. Isso facilita enormemente. Normalmente, casos assim se arrastam por meses, às vezes anos, com ambas as partes lutando por cada centavo. Mas aqui, ela levantou os olhos. Aqui está tudo claramente definido. A casa é sua, comprada antes do casamento, contas bancárias separadas, sem filhos, sem propriedades conjuntas significativas. Então vai ser rápido? Se ninguém complicar, sim. Podemos finalizar tudo em 3 a 4 meses. Ela fez uma pausa. Mas preciso perguntar. Há alguma chance de Daniel ou sua família tentarem reverter isso, contestar os termos? Pensei na Margaret, em sua fúria controlada, em Robert e seu orgulho ferido. A família dele vai querer lutar. Não pelo dinheiro ou pela propriedade, mas pelo princípio. Eles não gostam de perder. Deixe-os tentar, Amanda disse, com confiança. Com as evidências que você tem, qualquer juiz verá claramente que você foi vítima de abuso emocional sistemático. E as gravações, elas são ouro puro. Se precisarmos usá-las, vamos usar. Algo dentro de mim relaxou. Pela primeira vez desde o Natal, senti que tinha alguém verdadeiramente do meu lado. Não apenas emocionalmente, como Jessica e Trevor, mas legalmente, profissionalmente. E quanto à campanha difamatória, perguntei. Margaret está espalhando que tive algum tipo de colapso nervoso. Amanda recostou-se na cadeira, os dedos entrelaçados. Difamação é difícil de provar legalmente, mas não impossível. Se conseguirmos demonstrar que as mentiras dela estão afetando sua reputação profissional ou causando danos tangíveis, podemos enviar uma carta de cessação. Geralmente, isso é suficiente para fazer pessoas como Margaret recuarem. Elas não gostam de confrontos legais públicos. E se ela não recuar? Então processamos por difamação de caráter. Mas minha experiência diz que não vai chegar a isso. Pessoas como Margaret Prescott vivem de aparências. Uma batalha legal pública, onde as próprias palavras dela podem ser usadas contra ela? Ela não vai querer esse tipo de exposição. Saí do escritório de Amanda me sentindo mais leve, mais confiante. Tinha um plano, tinha um caminho claro à frente. Não era mais uma questão de se eu me libertaria desse casamento, mas sim quando. No trabalho, as coisas começaram a mudar sutilmente. Depois da conversa incômoda com Diane na sala de descanso, percebi que outros colegas me olhavam diferente. Alguns com pena, outros com curiosidade, alguns poucos com algo que parecia respeito. Trevor, claro, estava firmemente no meu canto. Sabe o que você precisa? Ele disse uma tarde enquanto revisávamos plantas para um projeto residencial. Você precisa de um projeto que seja completamente seu.
Algo que mostre que você é mais do que a ex-esposa do Daniel Prescott. Estou aberta a sugestões. Ele girou sua cadeira para me enfrentar. Há uma competição de design acontecendo. Centro comunitário em New Haven. Projeto social, foco em sustentabilidade e acessibilidade. Inscrições abertas até o fim do mês. Você deveria participar. Trevor, eu mal tenho tempo para respirar, quanto mais para boliche. Você tem mais tempo agora do que teve nos últimos 7 anos. Não tem mais que planejar jantares para impressionar sogros horríveis. Não tem que fingir interesse nas festas tediosas da família Prescott. Você tem o seu tempo de volta, Sarah. Use-o. Ele tinha razão. Nos últimos dias, sem os compromissos constantes com a família de Daniel, sem as obrigações sociais que Margaret sempre inventava, eu tinha descoberto algo precioso. Horas frias. Vou pensar nisso, prometi. Não pense, faça. Você tem até sexta-feira para enviar o portfólio inicial. Naquela noite, em vez de ir direto para casa, fui a uma cafeteria no centro. Pedi um café grande, abri meu laptop e comecei a pesquisar sobre a competição. Centro comunitário. Espaço para todas as idades, biblioteca, áreas de recreação, salas de aula, jardins comunitários. O objetivo era criar um hub que servisse como coração de um bairro carente. Algo dentro de mim se acendeu. Esse tipo de projeto era exatamente o que me fez escolher arquitetura em primeiro lugar. Não os escritórios corporativos sem alma ou as mansões extravagantes para clientes ricos, mas espaços que importavam, que faziam diferença. Comecei a esboçar. Primeiro rabiscos soltos, depois formas mais definidas. Linhas se transformaram em estruturas, estruturas em conceitos. Perdi a noção do tempo, completamente absorvida. Com licença, vamos fechar em 10 minutos. Levantei os olhos, surpresa. O café estava quase vazio. Olhei para o relógio. 11h50 da noite. Tinha passado 4 horas desenhando sem perceber. Claro, desculpe, disse, começando a guardar minhas coisas. A barista, uma garota jovem com cabelo rosa e piercings, sorriu. Estava bem concentrada. É artista? Arquiteta. Legal. Meu sonho era ser designer de interiores, mas acabei aqui servindo café. Ela deu de ombros, mas havia uma tristeza em seus olhos. Nunca é tarde para recomeçar, ouvi-me dizendo. Confie em mim. Ela me deu um sorriso genuíno. Talvez você esteja certa. Dirigi para casa com os esboços no banco do passageiro, a mente já planejando os próximos passos. Quando entrei em casa, em vez do vazio que tinha sentido nos últimos dias, senti algo diferente. Possibilidade. Nos dias seguintes, mergulhei no projeto da competição. Trabalhava durante o dia no escritório e à noite em casa, refinando conceitos, pesquisando materiais sustentáveis, calculando custos. Jéssica aparecia ocasionalmente com comida, certificando-se de que eu não estava me matando de trabalhar. Você parece diferente, ela comentou numa dessas visitas, observando-me do outro lado da mesa da cozinha, onde eu havia espalhado dezenas de desenhos. Diferente como? Viva, animada, como você era na faculdade antes de conhecer Daniel. Parei de desenhar e olhei para ela. Eu não percebi o quanto tinha me perdido até começar a me encontrar de novo. Jéssica sorriu, mas havia lágrimas em seus olhos. Estou tão orgulhosa de você, Sarah, sério. Na sexta-feira, enviei meu portfólio para a competição. Não sabia se ganharia, mas isso não importava. O que importava era que eu tinha feito algo completamente meu, sem a aprovação ou influência de Daniel ou de sua família. Naquele fim de semana, decidi fazer algo que vinha adiando: limpar o resto das coisas de Daniel. Havia caixas no porão que ele não teve tempo de levar. Desci as escadas, ligando as luzes, e encontrei 3 caixas de papelão empilhadas no canto. Abri a primeira. Roupas velhas, nada importante. A segunda tinha livros e alguns troféus de corrida que ele ganhara anos atrás. A terceira, no entanto, me fez pausar. Fotos. Centenas delas.
da nossa vida juntos, viagens, aniversários, feriados. Peguei uma foto de nós dois em Cape Cod, sorrindo, abraçados, parecendo genuinamente felizes. Quando isso mudou? Quando os sorrisos se tornaram máscaras? Quando o amor se transformou em obrigação? Não senti tristeza olhando aquelas fotos. Senti algo mais próximo de reconhecimento. Aquela era uma versão de mim que não existia mais. Uma mulher que acreditava que amor significava sacrifício constante, que aceitação valia mais do que autenticidade. Coloquei as fotos de volta na caixa e fechei. Não ia queimar ou jogar fora, simplesmente ia guardar, não como tesouros, mas como lembretes, de quem eu fui, de quem eu não seria nunca mais. Subi as escadas, deixando as caixas no porão onde pertenciam, no passado. Meu celular tocou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Sarah, aqui é Jennifer Blackwood. Sei que provavelmente não quer falar comigo, mas há algo que preciso te contar sobre Margaret e Daniel. Podemos conversar? Olhei para a mensagem, o coração acelerando. Jennifer Blackwood, a mulher que Margaret queria que substituísse minha posição. O que ela poderia possivelmente querer comigo? Parte de mim queria a ignorar, seguir em frente, não olhar para trás, mas outra parte, a parte curiosa, a parte que queria todas as respostas, digitou de volta. Quando e onde? A resposta veio quase instantaneamente. Amanhã, Café Aurora, meio-dia. Por favor, venha. Você merece saber a verdade. A verdade. Como se eu já não soubesse o suficiente. Mas algo me dizia que havia mais. Sempre havia mais. E dessa vez, eu estava pronta para ouvir. O Café Aurora era um estabelecimento boutique no lado oeste de Hartford, o tipo de lugar frequentado por empresários em reuniões discretas e mulheres da alta sociedade planejando eventos beneficentes. Cheguei às 11h55, deliberadamente alguns minutos antes do acordado. Queria ter a vantagem de escolher onde sentar, de observar Jennifer antes que ela me visse. Escolhi uma testa no canto, de costas para a parede, com visão clara da entrada. Pedi um cappuccino e esperei. Observando a porta, Jennifer Blackwood entrou pontualmente ao meio-dia. Eu a tinha visto antes em eventos sociais onde os círculos dos Prescott se sobrepunham aos dela, mas nunca tínhamos conversado diretamente. Ela era alta, loira, vestida com uma elegância discreta que gritava dinheiro sem tentar. Seus olhos varreram o café até me encontrar. Quando os nossos olhos se cruzaram, vi algo que não esperava. Nervosismo. Ela caminhou até minha mesa, removendo sua echarpe de cachemeira. Sarah, obrigada por vir. Não tinha certeza se você viria. Curiosidade venceu a sensatez, respondi, gesticulando para a cadeira em frente a mim. Sente-se. Jennifer pediu um chá verde para a garçonete e depois voltou sua atenção para mim. De perto, pude ver pequenas linhas de tensão ao redor dos olhos, uma fatiga que maquiagem cara não conseguia esconder completamente. Vou direto ao ponto. Ela começou, as mãos envolvendo a xícara de chá como se precisasse do calor. Margaret Prescott me procurou 3 vezes nos últimos 6 meses. Todas as vezes com a mesma proposta. Ela queria me apresentar oficialmente a Daniel. Jantares, eventos, oportunidades para reconectar, como ela colocava. Meu estômago se apertou, mas mantive o rosto neutro. E você aceitou? Não. Recusei todas as vezes. Jennifer olhou direto nos meus olhos. Porque eu sabia exatamente o que ela estava fazendo. Margaret tem essa reputação, sabe? De manipular relacionamentos, de orquestrar a vida dos filhos como se fossem peças de xadrez. Eu cresci nos mesmos círculos que os Prescott. Conheço as histórias. Por que está me contando isso? Jennifer suspirou.
porque ontem à noite Margaret me ligou novamente. Disse que você e Daniel tinham se separado, que ele estava finalmente livre e que seria um momento perfeito para a gente começar a se ver. Ela foi assustadoramente detalhista sobre como isso deveria acontecer, onde deveríamos jantar, quem deveria nos ver juntos, até que tipo de roupa eu deveria usar. Eu ri, um som amargo. Isso soa exatamente como ela. Sarah, não vim aqui para me defender ou para pedir sua aprovação. Vim porque achei que você deveria saber que Margaret não está apenas espalhando mentiras sobre você. Ela está ativamente tentando reescrever a narrativa completa. Quer fazer parecer que você foi um obstáculo temporário, um erro que Daniel cometeu, e que agora ele está voltando para onde pertence, com alguém do círculo social correto. Senti a raiva ferver, mas também algo mais, clareza. Isso não era apenas sobre me descartar, era sobre apagar minha existência completamente. E o que você disse a ela? Jennifer sorriu e havia uma satisfação sombria naquele sorriso. Disse que se eu quisesse sair com um homem controlado pela mãe, sem espinha dorsal e sem senso de lealdade, eu voltaria para o meu ex-marido. Pelo menos ele tinha a decência de ser honesto sobre ser um idiota. Apesar de tudo, eu ri, genuinamente. Margaret não gostou muito, Jennifer continuou. Ela tentou me convencer de que Daniel era diferente, que ele simplesmente estava preso em um casamento infeliz com alguém que não entendia as responsabilidades de nossa classe social. Ela fez aspas com os dedos ao dizer nossa classe social, como se isso significasse alguma coisa além de sobrenomes velhos e contas bancárias gordas. Por que você está fazendo isso? Perguntei. Por que se importa com o que acontece comigo? Jennifer ficou em silêncio por um momento, olhando para seu chá. Porque eu já fui você. Não exatamente, mas perto o suficiente. Meu ex-marido, Gregory, tinha uma família como a dos Prescott. Nunca fui boa o suficiente, nunca fiz nada certo. E quando finalmente tive coragem de sair, eles tentaram me destruir. Espalharam mentiras, congelaram contas que pensavam que podiam controlar, tentaram me isolar socialmente. E o que você fez? Lutei de volta. Contratei os melhores advogados, documentei tudo e expus cada mentira que contaram. Levou 2 anos, mas no final eles recuaram. Porque a verdade, quando você tem provas, é impossível de enterrar completamente. Ela se inclinou para frente, sua voz baixa, mas intensa. Sarah, Margaret vai tentar te destruir, não porque você fez algo errado, mas porque você teve a audácia de rejeitar o filho dela. Para ela isso é imperdoável. Mas você não precisa lutar sozinha. O que você está propondo? Jennifer alcançou sua bolsa e tirou um cartão de visita. Esse é o número do meu advogado, Thomas Hushman. Ele é implacável, mas justo. Se você precisar de alguém além de quem já tem, ele pode ajudar. E mais importante, ela hesitou. Se você precisar de testemunhos sobre o caráter de Margaret, sobre as coisas que ela diz e faz quando pensa que ninguém está prestando atenção, eu testemunho. Peguei o cartão, estudando-o. Por que faria isso? Você mal me conhece. Porque mulheres como Margaret só têm poder quando outras mulheres se calam, e eu tô cansada de ficar calada. Jennifer terminou seu chá e se levantou. Pense nisso. E, Sarah, seja mais forte do que eles esperam, porque eles estão esperando que você se quebre. Ela colocou dinheiro na mesa para pagar sua bebida e saiu, deixando-me sozinha com os meus pensamentos e um cartão de visita que poderia mudar tudo. Dirigi de volta para casa em piloto automático, minha mente processando a conversa. Jennifer tinha razão em uma coisa. Margaret não ia simplesmente aceitar a derrota. Ela ia lutar e ia lutar sujo. Quando cheguei em casa, encontrei algo que fez meu sangue gelar. Na porta da frente, alguém tinha colado um envelope. Sem nome, sem remetente. Abri com mãos trêmulas. Dentro havia uma única folha de papel com uma mensagem digitada. Pessoas que mordem a mão que as alimentam geralmente descobrem que ninguém mais quer alimentá-las. Pense cuidadosamente sobre suas próximas ações. Reputações levam anos para construir e segundos para destruir. Não estava escrito nome, mas não precisava.
Eu conhecia a fonte. Fotografei a carta imediatamente e enviei para Amanda Chen com uma mensagem. Recebi isso hoje. Isso conta como ameaça? A resposta veio em minutos. Conta como intimidação. Guarde o original. Isso só fortalece nosso caso se precisarmos usá-lo. Entrei em casa, tranquei a porta e me permiti um momento de pura raiva. Como ela se atreveu? Como ousou vir à minha casa, à minha propriedade e tentar me intimidar? Mas depois a raiva se transformou em algo mais frio, mais calculado. Margaret estava com medo. Pessoas confiantes não recorrem a ameaças anônimas. Elas não precisam. Margaret estava sentindo o terreno escapar sob seus pés, e isso a assustava. Peguei meu celular e liguei para Amanda. Preciso agendar outra reunião, e dessa vez quero discutir a possibilidade de uma ordem de restrição. Baseada na carta? Baseada em tudo. A campanha difamatória, a carta, o assédio continuado. Quero que fique documentado que Margaret Prescott está me perseguindo e quero proteção legal. Vou preparar os documentos. Podemos nos reunir na segunda-feira. Desliguei e sentei no sofá, olhando para a carta na mesa de centro. Uma parte de mim queria entrar em pânico, trancar todas as portas e janelas e esconder-me. Mas uma parte maior, mais forte, recusava-se a dar essa satisfação a Margaret. Em vez disso, peguei meu laptop e abri o projeto do centro comunitário. Se Margaret queria uma guerra de reputações, ela teria, mas não seria da forma que ela esperava. Eu não ia me defender atacando de volta, ia me defender fazendo algo que ela nunca conseguiu, ser genuinamente boa no que fazia, construir algo que importasse, criar valor real, não apenas performar status. Trabalhei até tarde naquela noite, refinando cada detalhe do projeto. Às 2 da manhã, finalmente fechei o laptop, exausta, mas satisfeita. Antes de ir para a cama, verifiquei meu e-mail uma última vez. Havia uma mensagem nova, do comitê da competição. Cara STM Mitchell, obrigado por sua inscrição. Temos o prazer de informá-la que seu projeto foi selecionado para a segunda fase. Parabéns. Li a mensagem 3 vezes, certificando-me de que era real. Tinha passado. Meu projeto tinha passado. Subi para o quarto com um sorriso no rosto pela primeira vez em dias. Margarete podia enviar todas as cartas ameaçadoras que quisesse. Podia espalhar suas mentiras e tentar destruir minha reputação. Mas ela não podia tirar isso de mim. Não podia tirar meu talento, minha determinação, minha capacidade de criar algo belo e significativo. E no final, isso seria suficiente. Mais do que suficiente. Seria a minha vingança perfeita. Viver bem, prosperar e provar que eu nunca precisei deles para começar. Dormi naquela noite mais profundamente do que tinha dormido em semanas. E pela primeira vez em muito tempo, não tive pesadelos. Tive sonhos. Sonhos de um futuro que era completamente, indiscutivelmente meu. 3 meses se passaram desde aquele Natal que mudou tudo. Era início de abril e Hartford estava florescendo. As árvores que durante semanas estiveram nuas e cinzentas, agora explodiam em tons de verde claro e flores brancas. Havia algo poético nisso, como se a cidade inteira estivesse renascendo junto comigo. Eu estava sentada em um banco no Bushnell Park, aproveitando um raro momento de pausa entre reuniões. O sol da tarde aquecia meu rosto, e pela primeira vez em anos, eu não tinha pressa de estar em nenhum lugar. Não havia jantares para planejar, sogros para impressionar, expectativas impossíveis para atender. Meu celular tocou. Era a Amanda. Sara, tenho notícias. O divórcio foi finalizado. Oficialmente, a partir de hoje, você é uma mulher solteira. Fechei os olhos, deixando as palavras penetrarem. Livre. Eu era oficialmente livre. E a Margaret? Perguntei. Depois que entramos com a ordem de restrição e ameaçamos expor as gravações, ela recuou completamente. Sem mais cartas, sem mais campanha difamatória. Pelo que meus contatos me dizem, ela está dizendo aos amigos que foi uma separação amigável por diferenças irreconciliáveis. Nada sobre parasitas ou colapsos nervosos. Sorri.
claro que era assim que ela estava reescrevendo a história. Margaret nunca ia admitir derrota, mas silêncio era o mais próximo de uma vitória que eu precisava. E o Daniel? Mudou-se para Boston. Novo emprego, novo apartamento. Aparentemente está tentando começar de novo, longe da influência da família. Parte de mim sentiu algo próximo de pena. Daniel era fraco, manipulável, mas não era malvado, apenas perdido. Esperei que em Boston, longe de Margaret, ele pudesse encontrar quem realmente era, mas isso não era mais meu problema. Obrigada, Amanda, por tudo. Foi um prazer, Sarah. E posso dizer? Você é uma das clientes mais preparadas que eu já tive. Essas gravações e documentos salvaram meses de batalha legal. Desliguei, sentindo uma leveza que não experimentava há anos. Divorciada. A palavra que deveria soar triste, falha, de alguma forma soava como liberdade. Meu telefone tocou de novo. Dessa vez uma mensagem de Trevor. Reunião do projeto em 15 minutos. Não se atrase, estrela. Levantei-me e caminhei de volta ao escritório. Nas últimas semanas, minha vida profissional tinha tomado um rumo que eu nunca imaginei. O projeto do centro comunitário não apenas passou para a segunda fase, venceu. Meu design foi escolhido entre 47 submissões de todo o estado. A notícia tinha se espalhado rápido. De repente, eu não era mais Sarah Mitchell, ex-esposa de Daniel Prescott. Eu era Sarah Mitchell, arquiteta vencedora do Prêmio de Design Social de Connecticut. A mudança na forma como as pessoas me tratavam era surpreendente. Diane Foster, que meses atrás tinha sido porta-voz das fofocas de Margaret, agora me cumprimentava calorosamente nos corredores. Outros colegas que mal falavam comigo antes, agora pediam conselhos sobre projetos. Até o sócio sênior, Harrison, tinha me chamado para uma reunião particular. Sarah, eu estou impressionado. Esse prêmio coloca nosso escritório no mapa de uma forma que marketing nunca poderia. Quero discutir a possibilidade de você liderar nosso novo departamento de arquitetura social. Era exatamente o tipo de oportunidade que eu tinha sonhado, mas nunca tinha coragem de perseguir. Sempre havia algo. As obrigações com Daniel, os compromissos com os Prescott, a necessidade constante de agradar. Agora, sem essas amarras, eu finalmente podia dizer sim. A reunião do projeto era sobre a fase de implementação. Construtores, engenheiros, membros da comunidade de New Haven, todos reunidos para discutir como transformar os meus desenhos em realidade. Apresentei os planos revisados, respondi perguntas técnicas, negociei mudanças necessárias. Trevor observava do canto da sala com um sorriso no rosto pela primeira vez em dias. Quando a reunião terminou, ele me puxou para o lado. Você estava incrível lá dentro, confiante, articulada, completamente no controle. É estranho, admiti. Sinto que como se eu tivesse me tornado uma versão melhorada de mim mesma, mais clara, mais forte. Não é uma versão melhor, Sarah. É só você, sem todas as camadas de expectativas dos outros sufocando quem você realmente é. Ele tinha razão. Eu não tinha mudado fundamentalmente, apenas tinha parado de me diminuir. Naquela noite, Jessica organizou um jantar de comemoração no apartamento dela. Era um grupo pequeno. Ela, Trevor, sua namorada Rachel e Amanda Chan, que surpreendentemente tinha se tornado algo como uma amiga durante todo o processo. Um brinde! Jessica ergueu a sua taça de vinho. A mulher mais corajosa que conheço, que teve a força de sair, a inteligência de se proteger e o talento de prosperar. Sarah, você é uma inspiração. Ouça! Trevor e Rachel ergueram as taças. Amanda sorriu. E um brinde adicional, a nunca mais deixar pessoas medíocres definirem nosso valor. Bebemos, rimos e, pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia completamente presente. Não estava preocupada com o passado ou ansiosa pelo futuro. Eu estava só ali, cercada por pessoas que me valorizavam genuinamente. Então, Rachel perguntou curiosa, há algum romance no horizonte? Algum encontro interessante? Eu ri. Honestamente, não estou procurando. Pela primeira vez na vida adulta, estou completamente confortável em estar sozinha.
Libertador. Amém a isso, Amanda disse. Relacionamentos são ótimos quando são certos, mas solidão escolhida, isso é poder. Quando voltei para casa naquela noite, a casa não parecia mais vazia. Parecia minha. Cada cômodo, cada móvel, cada escolha de decoração refletia quem eu era, não quem eu achava que deveria ser. Subi para o quarto e olhei pela janela. Lá embaixo, a rua estava quieta, iluminada por postes de luz que criavam círculos dourados no asfalto. O mundo continuava girando, indiferente aos meus dramas pessoais, aos meus triunfos silenciosos. Peguei meu diário, um hábito que tinha retomado nas últimas semanas, e comecei a escrever. Querida Sara do passado, se você pudesse ver onde estamos agora, acho que ficaria orgulhosa. Assustada, talvez, com como chegamos aqui, mas orgulhosa. Você passou tantos anos tentando ser suficiente para pessoas que nunca te valorizariam. Dobrou-se, moldou-se, sacrificou-se, e eu sei por que fez isso. Você acreditava que amor significava sacrifício constante, que ser boa esposa significava desaparecer. Mas aqui está o que aprendi. Amor real não te diminui, não te faz questionar seu valor, não te transforma em versão menor de si mesma. O Natal que destruiu nosso casamento foi o melhor presente que poderíamos ter recebido, porque nos forçou a acordar, a ver a verdade que estávamos evitando há anos. Daniel não era vilão. Margaret era controladora, mas não era monstro. Eles eram apenas pessoas imperfeitas, presas em seus próprios padrões disfuncionais, e nós estávamos presos com eles. Sair não foi vingança, foi sobrevivência. E prosperar depois? Isso não foi sorte, foi escolha. A escolha de investir em nós mesmas, de apostar no nosso talento, de recusar a narrativa que outros tentaram escrever sobre nós. Hoje o divórcio foi finalizado, oficialmente livre, e pela primeira vez em anos, o futuro não parece assustador. Parece cheio de possibilidades. Vou construir aquele centro comunitário. Vou liderar projetos que importam. Vou me cercar-me de pessoas que me elevam, não que me diminuem. E talvez, algum dia, encontrarei amor novamente. Mas dessa vez, será com alguém que me vê. Realmente me vê. E escolhe ficar não porque precisa de mim para completá-lo, mas porque quer caminhar ao meu lado como igual. Mas se isso não acontecer, também tá bem, porque descobri que não preciso de outra pessoa para me completar. Eu sou completa sozinha. Com amor e gratidão, Sara do presente. Fechei o diário e o coloquei na mesa de cabeceira. Lá fora as estrelas brilhavam em um céu limpo de primavera. Pensei em Margaret, provavelmente em sua mansão, ainda tentando controlar narrativas que não importavam mais. Pensei em Daniel em Boston, esperançosamente aprendendo a viver sua própria vida. Pensei em Jennifer Blackwood, outra sobrevivente das expectativas cruéis da alta sociedade. E pensei em mim, Sara Mitchell, 32 anos, arquiteta, divorciada, livre. Não era o final que eu tinha imaginado quando me casei há 7 anos, mas era um final melhor, mais honesto, mais real. E mais importante, era meu. Deitei-me na cama, puxei as cobertas e fechei os olhos. Amanhã, o canteiro de obras do centro comunitário começaria. Haveria reuniões, desafios, 1000 pequenas decisões para tomar. Haveria trabalho duro, noites longas, momentos de dúvida. Mas também haveria criação, haveria propósito, haveria a satisfação de construir algo que duraria muito além de mim. E no final, não é disso que se trata a vida? Deixar algo melhor do que encontramos? Criar beleza onde havia vazio? Transformar dor em força? Adormeci com um sorriso no rosto. Porque pela primeira vez em anos, eu não estava apenas sobrevivendo. Eu estava vivendo. Realmente, verdadeiramente vivendo. E isso, descobri, era a melhor vingança possível. Não contra eles, mas a favor de mim mesma.